Boa tarde a todos. Sou Everaldo, presidente do Instituto Libercracia. Estamos dando início à terceira jornada de Direito e Liberdade. Tivemos uma pequena mudança na programação e vamos estrear aqui o nosso evento hoje com ela, né, que resgatou, de certa forma, a esperança de muitos jovens, assim como eu, de lutar na política, de batalhar com a política, que é a professora Janaína Pascoal, né, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, e atualmente deputada estadual em São Paulo e autora do impeachment da ex-presidente Dilma. Vou adicioná-la na tela e passar a palavra para ela. Professora Janaína, fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço primeiramente o convite do doutor Everaldo Cavalcante, que é presidente do Libercracia, uma honra poder participar desse encontro. Quero cumprimentar todos os demais participantes. Para iniciar pedindo desculpas por ter solicitado uma mudança nos horários, eu havia aceitado falar às 17 horas, só que surgiu um outro compromisso e eu fiz a solicitação ontem, e foi muita gentileza, né, de todos vocês ajustarem os horários para eu poder participar. Bom, o tema é um tema muito caro, porque quando falamos de liberdade, a minha tela está escurecendo aqui, eu não sei se é só minha, se sumir para vocês, por favor, me avisem. É muito bom, né, fazer um encontro sobre liberdade, porque nós vivemos num tempo, e eu não acho que seja apenas num país, eu acho que é num tempo em que ocorrem muitas confusões, né, entre o que seja liberdade, entre o que seja falta de regras, entre o que seja impor ao outro, né, o próprio conceito de liberdade daquele que tem poder. Então, é um período um tanto quanto tenso, talvez mais até do que no passado recente. Então, esse diálogo ele é muito importante. Essa semana tem sido uma semana intrigante, porque eu estou há 2 anos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito embora acompanhe o trâmite das leis no âmbito federal e procure opinar, seja nas redes sociais, seja falando diretamente com deputados e senadores, o meu dia a dia, né, está, vamos dizer assim, pautado pela matéria estadual, que é uma matéria um pouco mais distante daquela a qual eu me dediquei a vida inteira, né? Seja na advocacia, seja na faculdade. E atualmente eu estou afastada tanto da advocacia como da docência para me dedicar integralmente ao mandato de deputado estadual. E essa semana foi interessante porque no meio da semana eu participei de um evento no Ministério Público do Estado de São Paulo, com integrantes também de outros ministérios públicos de outros estados, para debater a legislação que está em trâmite no Congresso sobre improbidade administrativa, e pude falar dos temas que são os temas aos quais eu me dedico mais, como criminalidade organizada, colaboração premiada, e todos os outros instrumentos de combate ao crime, que seja o crime político, o crime econômico, o crime assim chamado comum, que já não existe mais, né, essa cisão tão nítida entre essas várias criminalidades organizadas. Então, foi uma experiência interessante fazer vamos dizer assim, um intervalo, né, nesse assunto mais estadual e revisitar um tema que é muito mais relacionado aos meus objetos de estudo. E esse convite do Libercracia, em certa medida, também traz uma oportunidade para eu estou mexendo na tela porque eu não sei o que acontece, escurece para mim. Para eu visitar ou revisitar um tema que, para mim, é de alta relevância, que é o que diz respeito à liberdade religiosa. Eu, desde sempre, estudei muito teoria do Estado, estudei muito os vários movimentos totalitários e ditatoriais ao longo da história da humanidade e no mundo, não só os mais recentes, quase contemporâneos, como o nazismo e o comunismo, mas também todas as perseguições que houve, por exemplo, na Idade Média,
posteriormente, e eu entendo, contrariamente ao pensamento que predomina, que esses movimentos todos, essas perseguições todas, podem até ter algum conteúdo, alguma natureza, alguma raiz econômica, né, que é a mentalidade que prevalece entre os formadores de opinião brasileiros. Porém, eu vislumbro nesses vários movimentos muito de perseguição. Caiu. Não sei se eu apareço para vocês, para mim a tela escurece. Que estranho. A tela apaga completamente. É porque a senhora está pelo celular, aí escurece mesmo, mas é tranquilo, pode continuar Eu vou falando. batendo aqui, vocês não estranham, então. Eu vou batendo aqui para não ficar preto. Mas assim, por exemplo, quando fica preto para mim, vocês enxergam? Sim, sim, a gente continua enxergando a senhora. É muito interessante, né? Quando você conversa com um historiador, com um formador de opinião, sobre o que foi, por exemplo, a Inquisição, sobre o que foi a formação dos Estados Unidos, sobre o que foi o próprio nazismo, as construções, as leituras são sempre de natureza econômica. E essa leitura econômica, né, dos acontecimentos da humanidade mesmo, ela me parece uma leitura muito pobre e empobrecedora. E eu identifiquei nesses vários fenômenos um viés de totalitarismo na seara religiosa, né? As pessoas não podendo exercer as suas convicções religiosas, e a convicção religiosa ela é tão complexa, ela é tão preciosa, porque ela tem a ver com o próprio sentido que o ser humano tem da vida. Né? Quando a pessoa tem uma religião, quando ela tem uma convicção, uma crença, e ela quer praticar, né, os preceitos da sua religião e a ritualística da sua religião, em regra, ela toma aquelas obrigações religiosas ou aqueles dogmas religiosos como um pressuposto, né, da sua própria existência. É a maneira que ela tem de se conectar com um ser supremo, né, que ela pode entender ser Deus ou não. A esmagadora maioria das pessoas trabalha essa conexão com Deus, e também tem a ver com a convicção que o ser humano tem sobre a existência, a própria, né, natureza humana. Porque, da mesma maneira que um crente pode sustentar, né, que o mundo foi criado em tantos dias e o homem surgiu quase que magicamente na Terra, e daí apareceu a mulher, né, aquele cidadão, né, que se revela, que se declara antirreligioso ou mesmo ateu, ele tem convicções de que houve uma explosão, né, e que daí apareceram sucessivamente figuras, né, seres com vida que foram evoluindo paulatinamente. Então, no final das contas, são crenças, né? São crenças, são teorias, são teses, são percepções, mas esta tal crença tem todo sentido sobre a própria existência desse indivíduo na Terra, né? Sobre o seu próprio papel na Terra. Então, é muito pesado quando o ser humano não pode falar sobre essa crença, quando ele não pode expressar essa crença, quando ele é considerado ignorante, ou qualquer outro adjetivo desabonador por força dessa crença, né? E tanto é assim que quando nós estudamos as várias constituições, sejam as brasileiras ao longo da história, sejam as atuais nos vários países, e os muitos tratados internacionais de direitos humanos ou de direitos fundamentais, que é a terminologia que eu prefiro utilizar, nós vamos perceber que antes mesmo da liberdade de expressão e da liberdade de manifestação, existe a garantia da liberdade de crença, né? Por quê? Porque essa tal liberdade tem muito a ver com o sentido que o indivíduo tem da própria vida, né? Da própria natureza humana. Então, é uma liberdade que nós temos que preservar,
E a meu sentir, é óbvio que isso é a minha percepção, eu não quero impor a ninguém, mas a meu sentir é a liberdade mais importante a ser garantida, porque ela tem a ver com escolha, né? E aí eu vou entrar mais concretamente no porquê eu desenvolvi na USP, tanto na graduação como na pós-graduação, a disciplina Direito Penal e Religião. E quando do concurso a titularidade, todo mundo sabe que eu fui reprovada, eu sou professora concursada na USP, doutora pela USP, livre docente pela USP. E o topo da carreira universitária, né, de uma docente na USP, é a titularidade. E para ser titular é necessário passar por um concurso apresentando uma tese. E eu decidi, assim, enfrentando todas as resistências possíveis e imagináveis, apresentar uma tese sobre liberdade religiosa, sobre direito penal e religião. E por que, né, eu abracei esse tema, ao lado de tantos outros temas, porque eu nunca fui monotemática, mas por que eu abracei esse tema como um tema especial? Porque eu percebi, ao longo da minha vida universitária, né, que é uma vida longa, eu tenho 46 anos, entrei na USP com 17 anos, praticamente só me afastei de lá agora para exercer meu mandato, eu percebi que existem algumas discriminações, né, que são consideradas aceitáveis. Existem algumas discriminações que são consideradas politicamente corretas, né? Outras todos sabem que não. Então, a discriminação contra a mulher, ela, pelo menos do ponto de vista da expressão, ela não é aceita, né, no ambiente universitário. Existe, de fato, muito preconceito contra a mulher no ambiente universitário, mas ninguém apresenta esse preconceito como algo positivo. A discriminação contra os negros, né, não é vista como uma discriminação politicamente correta. A discriminação contra os homossexuais, contra os transexuais, também, né, não é vista como uma discriminação politicamente correta. Porém, a discriminação contra militares, foi o que eu percebi primeiro, e, na sequência, contra religiosos, sobretudo no ambiente universitário, ela é tomada como politicamente correta. Então, o religioso no ambiente universitário, qualquer religião, qualquer, né? O religioso, ele é visto como menos científico, como menos capaz, como menos digno de crédito nas suas palestras, nas suas aulas, nos seus escritos. E isso é dito com muita tranquilidade, né? Isso é dito por professores, isso é dito por pesquisadores, é dito por alunos na frente dos seus mestres, que nunca, né, os repreendem, chamando atenção para o fato de que essa discriminação para com o religioso, ela é tão deletéria, e eu vou explicar por que eu entendo que é até mais, do que a discriminação, é tão deletéria quanto a discriminação contra a mulher, contra o homossexual, contra o transexual, contra os negros, contra as pessoas com deficiência e assim por diante. Por que eu entendo que a discriminação religiosa é pior? E aí é difícil, porque é uma ideia muito própria minha, não li isso em lugar nenhum, então às vezes é difícil de explicar. A pessoa nasce mulher, né? Nasce homem, a pessoa nasce branca, nasce negra, né? Muito embora haja todas as teorias em torno da autodeclaração entre ser branco, negro, é fato, né, que é uma questão de nascimento. A mesma coisa com relação a ser homem e mulher, né? Agora existem todas essas teorias de que também, né, ser homem ou mulher teria a ver com autodeclaração, mas mesmo se nós tomarmos isso como verdade, as pessoas que se declaram, por exemplo, transexuais ou homossexuais, em regra, sustentam que é uma situação genética, é uma situação de nascença e não de escolha. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Prevalece hoje, por exemplo, na psicologia, que a homossexualidade não é uma escolha, é um dado da realidade, a pessoa nasce. Então, se a pessoa nasce, ela não tem como dizer não sou, não quero ser. Ela é, né? Então, nós nos indignamos com essas discriminações, né?
contra aqueles que nascem naquela condição, e essa indignação é correta, né, porque a discriminação ela é algo ruim em si, então essa indignação com tal discriminação é correta. Porém, a academia, os intelectuais, os formadores de opinião não se sentem incomodados com a indignação contra um religioso. Não se sentem. E aí, eu penso que, na verdade, o que está no centro disso é o desrespeito para com a liberdade. Porque se a pessoa não escolhe ser branca ou ser negra, se ela não escolhe ser homem ou mulher, se ela não escolhe ser hétero ou homossexual, se ela não escolhe ser ou não ser transexual, agora se fala em cis também, né? Cissexual. Ela escolhe ser espírita, ela escolhe ser umbandista, ela escolhe ser batista, ela escolhe ser evangélica e frequentar a Igreja Universal ou outra comunidade religiosa, ela escolhe ser católica, né? Não vou dizer que ela escolhe ser judia, porque pela cultura judaica, a pessoa que nasce de mulher judia também, né? Aquele que nasce de mãe judia é judeu. Mas permanecer, né, como um praticante do judaísmo também é uma escolha, né? Com relação ao islamismo, idem. Mais ainda, porque o Islã prega que todo mundo nasce muçulmano e ao longo do tempo vai se perdendo. Então, quando volta a ser muçulmano, não seria uma conversão, mas sim uma reversão. Então, é muito intrigante que os formadores de opinião considerem absolutamente normal discriminar a escolha. Se você acha normal discriminar a escolha, na verdade, você não lida bem com a liberdade. Né? Você não lida bem com a liberdade. Porque você não consegue admitir que aquele ser humano escolheu algo que para você, falando você genericamente, que para você é absolutamente irracional. Compreende? Então, assim, é tão totalitário, né, querer impor a um outro alguém uma crença, ou querer impor ao outro alguém uma não crença, querer impor ao outro alguém o ateísmo como o único comportamento passível de ser considerado racional, é tão totalitário que, a meu ver, é mais totalitário do que as outras formas de imposição, porque esta tem a ver com a própria liberdade, né, de escolher seguir um caminho ou outro. Então, eu me senti muito tentada a falar sobre isso dentro da universidade pública brasileira, porque eu entendo que é um espaço de muito totalitarismo, né? E é um espaço em que esses preconceitos são considerados naturais. É um espaço onde, para ofender alguém, né, ou para diminuir a capacidade técnico-científica desse alguém, tirar sua credibilidade, a ofensa, né, o xingamento, o descrédito é tratar esse alguém por religioso. É muito intrigante. E eles nem se constrangem, nem se constrangem. Daí a importância de tempos em tempos, nós reforçarmos a importância que tem a proteção da liberdade religiosa. E eu converso com muitas pessoas durante os cursos que ministrei. Eu ministrei esse curso na USP, tanto na graduação como na pós, mais de uma vez. Até tem um dos palestrantes aqui, o Pavinato, que foi meu aluno durante o doutoramento. Ele cursou Direito Penal e Religião. Eu entendi que era necessário tratar disso, e durante o curso falei com muitas pessoas. E o que a gente percebe, muitas vezes, é que a pessoa que também é religiosa, em regra, ela entende como natural defender a sua liberdade religiosa, de praticar e pregar a sua religião, mas ela tem muita dificuldade de entender que o outro, né, o praticante da outra religião, tem o mesmo direito. Então, é um curso que, no final, trabalha com a ideia de alteridade.
de você conseguir se colocar no lugar do outro e entender que aquilo que para você é absolutamente incompreensível, inalcançável, né, irracional, por que não, é absolutamente claro, faz todo sentido para a vida do outro. E para que você tenha o direito de acreditar e de praticar suas crenças, né, de maneira livre, de maneira digna, é necessário que você lute para que o outro tenha esse mesmo direito. Né? E é muito difícil, é muito difícil. Né? Dentro do ambiente universitário, a dificuldade é maior com aqueles que se declaram ateus e que se declaram agnósticos, porque, em regra, são os que se sentem superiores aos demais. Fora do ambiente universitário, esse debate é difícil com as várias religiões também. Então, por isso é que eu entendo que o Brasil ele é um país diferente para o bem, porque nós temos muitas religiões sendo praticadas ao mesmo tempo, apesar de haver perseguições, de haver até atos de violência, a população em si, né, a população, não os formadores de opinião, mas a população, ela é democrática com relação às várias formas de expressão da religiosidade. E a primeira maneira de você respeitar essa liberdade religiosa, né, é acreditar na possibilidade de uma experiência mística, né, o que é muito difícil para a mente exclusivamente racional. Né, aquela mente racional rasa, porque uma mente racional mais qualificada já percebeu, né, que a ciência não explica tudo, né, que a física, a química, a biologia não explica tudo, né, que existe um mistério. E se existe um mistério, é possível ter uma experiência mística. Seja uma experiência mística de um contato com, por exemplo, um ser de outro plano, seja uma experiência mística, né, como a que teve Santo Agostinho quando de sua conversão. Seja a experiência mística que os amigos evangélicos procuram nos revelar quando falam que encontraram Jesus. Então, para aquele que tem o espírito efetivamente democrático, né, e que entende a importância da liberdade religiosa, ele não caçoa do outro, né, ele não diminui o outro quando esse outro vem narrar uma experiência mística. E o mesmo fato da vida pode ser interpretado de maneira completamente diferente, a depender de quem seja o observador, a depender das crenças do observador, inclusive as crenças religiosas. Né? Eu até escrevi um texto, publiquei um texto, Um Fato, Vários Olhares, tratando justamente do momento de conversão de Santo Agostinho, né? Quando ele tem aquela visão e ele se converte, abandona a vida que ele entendeu como a vida de pecado, né, como a cidade dos homens, e entra na cidade de Deus. Santo Agostinho, que com todas as controvérsias que haja, eu vejo como o pai da religião católica, eu vejo como praticamente o fundador. E ele teve uma experiência mística, né? Isso faz parte da vida do religioso, qualquer que seja a religião. O que é muito difícil das pessoas compreenderem é a não equivalência entre um Estado quando você fala, por exemplo, de um Estado livre, de um Estado que pregue pela liberdade religiosa, você não está, de maneira nenhuma, tratando de um Estado ateu. É muito interessante quando a gente debate, por exemplo, com um colega esquerdista, seja na Assembleia, seja na universidade, que foi minha vida inteira, né, debater com esquerdista. E eles confundem, se tiver algum aí participando, eu peço desculpas, não estou querendo ofender ninguém, eu respeito. Mas o esquerdista, ele confunde muito, né? Quando ele diz assim, não, o Brasil é um Estado laico. Ele utiliza a expressão Estado laico, só que tudo aquilo que ele prega como sendo laico, na verdade, é inerente a um Estado ateu. Então, assim,
o Estado laico é aquele que permite a convivência, né, amistosa, respeitosa, entre todas as religiões, inclusive o ateísmo, que não deixa de ser uma profissão de fé. Então, isso é Estado laico, né? O Estado ateu é aquele que asfixia todas as religiões que não sejam o ateísmo. Então, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão muito cara para esse nosso tema, que foi a decisão de garantir, né, de reconhecer ao adventista o direito de fazer concursos públicos fora do dia que ele guarda, né? No caso, é o sábado. Quantas e quantas pessoas eu não ouvi, né, dizerem de maneira absolutamente equivocada que essa decisão fere a Constituição Federal, porque o Brasil é um país laico, né? E se é um país laico, você não pode, entre aspas, dar algum tipo de preferência ou algum tipo de regalia para uma pessoa pelo fato dessa pessoa ser religiosa. Na verdade, quem traça essa linha de raciocínio não está falando de país laico, está falando de país ateu. Porque o país laico, o Estado laico, é aquele que se esforça para permitir que o indivíduo viva suas crenças de maneira ampla. Obviamente, sem querer impor estas mesmas crenças aos demais. Então, quando o Supremo Tribunal Federal diz, não, peraí, o adventista, né, poderá fazer esse exame, óbvio, desde que não haja diferença na realização. Então, eu mesma já fui membro de banca de concurso. Em regra, o adventista chega antes e fica preso, entre aspas, esperando os demais saírem fazer o exame. Quando ele entra no dia em que é permitido, ele começa a prova sem ter tido contato com ninguém. Quando o Supremo Tribunal reconhece esse direito, ele não está dando nenhuma preferência para essa pessoa. Ele está dizendo que um Estado verdadeiramente livre, em termos de religiosidade, tem que buscar se adaptar para atender a todas as individualidades, né? E isso é muito difícil para o esquerdista, porque o esquerdista trabalha com a planificação, né? Trabalha com a colocação do coletivo, né, acima do individual, né, com o asfixiar do indivíduo. E a liberdade religiosa, ela é a individualidade por princípio. Mas alguém aí que esteja acompanhando pode dizer, mas eu conheço muitos religiosos que saem por aí querendo fazer as cabeças dos outros, né? Que o termo para isso é proselitismo. Inclusive, fora do Brasil, existem teses interessantíssimas tratando do proselitismo, quais são os limites do proselitismo, quando alguém que pratica o proselitismo passa desses limites e pode ter uma resposta, inclusive penal, né? É um tema debatido assim com bastante profundidade, por exemplo, na Corte Europeia de Direitos Humanos. Né? No Brasil, infelizmente, até pelo fato dos formadores de opinião, dos acadêmicos, entenderem que falar de liberdade religiosa é pregar, esses estudos tão sofisticados, eles ficam meio vedados, né? Tanto é que eu ousei fazer uma tese e fui reprovada com louvor, né? Fora todos os recados que eu recebi para mudar de tema, né? Foram muitos os recados que eu recebi para mudar de tema, porque não queriam que eu falasse de religião dentro da faculdade, né? Não queriam. Então, o proselitismo é um tema assim muito estudado, né? Naqueles países que não são tão fechados com essa ideia do ateísmo. Estou falando em termos de universidade pública. E o proselitismo, o que é isso? É querer, você se considera salvo, porque abraçou uma determinada religião. Mas você enxerga, por força desta mesma religião, que é seu dever salvar os outros. Então, você sai a pregar, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Se você comparar o kardecismo com as testemunhas de Jeová, vai perceber que, em termos de proselitismo, essas duas religiões são o oposto,
né? As testemunhas de Jeová acreditam firmemente que, além de se salvar, elas têm que salvar quanto mais almas, melhor, né? Maior o crédito que elas terão com Deus se elas salvarem mais pessoas. Por isso que aos domingos de manhã é muito comum, quem mora em casa, né? Em apartamento é mais difícil, mas quem mora em casa, a campainha toca, são as testemunhas de Jeová querendo salvar a pessoa. O kardecista, até pelo que está escrito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras de Kardec, ele faz o contrário. Né? A ideia do kardecista, um kardecista de verdade nunca vai sair para converter ninguém. Porque a ideia do kardecista, né, o centro do kardecismo, é compreender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, né, e quando chegar o momento certo, aquela pessoa que não consegue enxergar, né, a transcendentalidade da vida, ela vai perceber, em algum momento ela vai ser tocada. Então, o proselitismo, para além de um direito, a depender da religião, é também um dogma. E a Constituição Federal Brasileira, tal qual os tratados internacionais, garante, né, todos esses documentos garantem ter uma religião, não ter uma religião, manter a religião que se tem, trocar de religião, professar os preceitos e os dogmas da própria religião. Isso é o proselitismo. Né? O pregar também faz parte da liberdade religiosa. Mas então o que não se pode fazer? Você não pode obrigar o outro a se converter. Você não pode prender uma pessoa para se converter, você não pode bater numa pessoa para essa pessoa se converter, ou para ela permanecer numa religião. Né? Não pode constranger um funcionário, por exemplo. Né? Não pode utilizar o seu poder de professor, por exemplo, para querer incutir na cabeça de um aluno que ele tem que ser desta ou daquela religião, ou de nenhuma religião, né? Pregar o ateísmo, usar do próprio poder, né, para impor esse ateísmo, é uma forma de violência. Né? Então, assim, para que nós possamos falar em proselitismo como direito, temos que pensar em pessoas com, vamos dizer assim, o mesmo grau de liberdade. Né? Esse é um outro ponto que fora do Brasil se estuda muito, é o abuso de hierarquia. O abuso de hierarquia. Estamos aqui conversando, vamos imaginar que a proposta do nosso encontro não fosse tratar de liberdade, de direitos, fosse falar de religiões, de crenças religiosas. E eu estaria aqui, por exemplo, falando sobre as minhas crenças, sobre o que eu acho do mundo, minha conexão ou não, e cada um aqui dos palestrantes faria a mesma coisa. Não tem uma forma de imposição, né? Um diálogo. Agora, se você é general e dentro do quartel, né, ou do batalhão que você comanda, da companhia que você comanda, você obriga que os teus comandados tenham a sua religião, aí você já está abusando de hierarquia. Né? Então, essas nuances todas, que tem tudo a ver com liberdade, que tem tudo a ver com direito, não são estudadas no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, falar a palavra religião já é um sinal de ignorância. Um sinal de ignorância. Quantas e quantas vezes eu não ouvi, mas a Janaína não é científica. A Janaína não é científica, não, porque a Janaína é religiosa. Não, é um tabu. O meu curso era um tabu. Não, porque ela fica falando de religião em sala de aula. E eu desafio que um aluno, e a maioria dos meus alunos tem uma visão de mundo muito diferente da minha, que um aluno, né, dê um testemunho, uma frase de que eu preguei algo em termos de religião, né, dentro de sala de aula, que não, né, as linhas para que nós pudéssemos preservar a liberdade religiosa de todos, né, sem permitir a imposição religiosa de um com relação ao outro. E surgem conflitos de todas as ordens, por exemplo, dentro das famílias. Né? Ao mesmo tempo
que todos os tratados internacionais prevêem que, além de ter, não ter, manter, trocar, pregar, praticar a ritualística da sua própria religião, é inerente à liberdade religiosa criar os próprios filhos conforme a própria religião. Né? Então, assim, toda pessoa tem o direito, né, fundamental a criar seus filhos conforme os preceitos da sua religião. Isso é reconhecido internacionalmente. O problema surge, ou os problemas surgem, quando o pai e a mãe, por exemplo, têm religiões diferentes e não conseguem ter o desprendimento, né, com relação às suas próprias religiões, e se estabelece um conflito ali, muitas vezes um conflito até violento, entre os genitores para fazer prevalecer a própria religião na criação da criança. Isso é um problema. Um outro problema que surge diz respeito àquela criança que nasce no seio de uma família, por exemplo, pode ser qualquer religião, né? Uma família católica, uma família evangélica, uma família umbandista, e no decorrer do tempo, essa criança, ou esse adolescente, mais comum na adolescência, né? Ele se identifica com uma outra religião. E aí a dúvida fica: como é que eu faço conciliar o direito que os pais têm de criarem seus filhos conforme os preceitos da sua religião, com o direito que este filho ou esta filha tem de professar uma outra religião? Nem sempre é fácil solucionar, vai depender muito da idade da criança, do adolescente envolvido. Se for um adolescente, tem muito a ver com a tese, que até vou deixar aqui, se alguém quiser depois aprofundar, a tese do menor amadurecido, né? Tem muito a ver com a verificação do quão maduro é esse adolescente para tomar as próprias decisões. Tem a ver com a análise, né, se aquela dada religião eleita por essa criança, por esse adolescente, se ela traz algum tipo de risco à integridade física ou à saúde desta mesma criança ou adolescente, ou não. Né? E aí a gente vai ter a seguinte dificuldade, né? Como defender uma minoria dentro da minoria? Então, os trabalhos do Darin Poe, na Inglaterra, mostram muitos conflitos que há, por exemplo, entre famílias que foram para a Inglaterra, né, islâmicas, famílias hinduístas, que querem criar os seus filhos, suas filhas, conforme a sua cultura, conforme a sua religião, e isso é um direito, porém, com o contato, né, dessas... Fyodor Darinpour, isso, tinha esquecido o primeiro nome. Conforme o contato desses grupos, né, com a comunidade, com a sociedade inglesa, é muito comum a moça se apaixonar por um rapaz que não é da sua religião, ou o rapaz se apaixona por uma moça. E tem acontecido, inclusive, agressões físicas, né, quando não até mortes, pela imposição da religião, sob o argumento de que os pais têm direito a educar os filhos conforme a sua crença. Sim, tem direito de educar, tem direito de dar, né, de darem as orientações. Numa primeira fase da vida, tem direito a carregar esses filhos, esses adolescentes, para o culto, para a missa, para a gira, tem várias denominações, né, de encontros religiosos, mas tem esse direito. Mas vai ter um momento que esse filho pode não querer praticar aquela religião. E o direito dele ou dela também precisa ser observado. Então, aí a gente vai lidar com a ideia da minoria, que no caso é o indivíduo, dentro de uma minoria, né, que é aquele grupo que pratica, por exemplo, uma determinada religião num ambiente em que aquela religião é minoritária. Eu sempre indico muito os escritos de
de Hume, David Hume, que é tido como um filósofo ateu. Porém, quando a gente lê a obra de Hume, ele mostra, né, ele mostra que quando você estuda muito, né, você chega à conclusão de que a ciência explica tudo. Só que se você segue estudando, você percebe que a ciência não explica tudo. Então, eu não concordo com os intérpretes que dizem que Hume é ateu. Hume me parece uma pessoa livre de dogmas, mas eu não o vejo como ateu. Então, Hume, Habermas, que também tem um livro especial que trata entre religiões e naturalismos, o próprio Galileu, né, que enfrentou a igreja toda para sustentar que a Terra era que girava em torno do Sol e que não era plana, seguindo o católico, esse é um ponto muito importante da vida de Galileu. Galileu sustentou algo completamente inverso ao que pregava a igreja, mas ele nunca deixou de ser católico. Então, esses grandes pensadores, né, o que eles mostraram? E seguem mostrando, porque são clássicos, né? E clássicos não perdem a atualidade. Eles mostraram e mostram que é absolutamente compatível, né, falar de ciência e de fé, ser um cientista e ser, ao mesmo tempo, religioso. O pensamento transcendental com o pensamento racional. Né? E esses autores conseguiram estabelecer uma conexão, né? Conseguiram estabelecer uma verdadeira reconciliação. E acaba sendo muito totalitário, né, pretender colocar o indivíduo submetido a uma caixinha. Não, se você defende a religião, se você é religioso, você não tem condição de ser um bom médico, você não tem condição de ser um bom professor de direito, você não tem condição de ser um físico, né? Porque você, na verdade, é um religioso, né? E se você é um religioso, você é um ignorante. Essa que é a mentalidade fechada da intelectualidade brasileira. Quando nós lidamos com religião e com religiões, nós precisamos colocar ao máximo a ideia de tolerância, né? Que é a ideia de convivência. Convivência, seja sob a perspectiva negativa, de conseguir conviver com aquilo que se abomina, seja sob a perspectiva positiva, né? De conseguir entender, ou pelo menos conviver com aquilo que não se entende, deixando de abominar. Né? O ponto central do curso sempre foi saber tratar mais, né, abordar mais o papel do direito penal nessa história toda. Né? Onde é que entra o direito penal nessa história toda? Acho que não vou conseguir falar tudo. Quanto tempo eu tenho? Só para saber aqui. Eu estou... A senhora ainda tem 15 minutos, professora. tem tempo. Só para saber, eu tenho que abrir espaço para perguntas dentro desses 15 minutos? Não? Se a senhora quiser. Tá, eu vou tentar compilar aqui. A ideia, né, do liame entre religiões e o direito, em especial o direito penal, ela pode ser tripartite, né? São três pilares. O direito penal não pode ser utilizado para perseguir alguém pela sua religião. Nós não podemos criminalizar comportamentos que são inerentes a uma dada religião, né? Porque aí, na verdade, é uma forma de perseguir essa mesma religião. A ideia de utilizar o direito penal para proteger a liberdade religiosa, como, por exemplo, os crimes que já estão no Código Penal, que são crimes contrários à liberdade religiosa e contrários ao respeito aos mortos. E também vamos utilizar a liberdade religiosa para interpretar, né, os vários dispositivos
e conseguir colocar freios na hora do magistrado, por exemplo, querer dar uma sentença desconsiderando os aspectos religiosos envolvidos. Bom, eu falei do conflito dentro da família e eu queria falar um pouquinho da política, né, que foi um outro capítulo da tese. Assim, gente, eu estou resumindo em 45 minutos um tema que eu desenvolvi com os alunos em 6 meses. Então, eu peço que compreendam, não sei se está sendo possível, assim, acompanhar. Eu estou tentando resumir o tema de 6 meses de aulas. E em um dos capítulos, nós abordamos o envolvimento de religião com política, né? E tem muita gente que entende que há de haver uma cisão absoluta, né? Que nenhum político poderia declarar a sua religião, que pessoas que são, por exemplo, sacerdotes religiosos não poderiam concorrer a cargos políticos, que não poderíamos misturar. A minha percepção, com todos os estudos que fiz, e aí levantamos questões assim de vários países, cases, regras, normas, a minha percepção é que se nós, por exemplo, proibirmos, né, sacerdotes de concorrerem a cargos políticos, pais de santo, pastores, padres, rabinos, nós estaremos, de certa forma, né, trabalhando a ideia de laicidade como se fora ateísmo, né, como se fôssemos um Estado ateu, e não somos. Então, me parece que pode até ter alguma dificuldade de estabelecer limites, mas não é possível proibir, né, que sacerdotes concorram a cargos públicos, como também não é possível proibir que candidatos falem de sua fé. Porque se o candidato ou o político já eleito pode falar de vários temas, de todos os temas, inclusive tem imunidade parlamentar para falar destes mesmos temas, não é possível que nós proibamos esse político já eleito ou buscando a eleição de falar de um tema que é, vamos dizer assim, linha mestra da democracia, que é a escolha de como se conectar, né, ao ser superior. Essa escolha pode ser, inclusive, negá-lo, mas não por minha parte, né? Mas é uma escolha. Então, se a gente vai proibir justamente essa manifestação, nós estamos negando, né, o pilar da nossa própria democracia. Qual seria o limite desse envolvimento entre política e religião? E isso é muito importante. O limite é um partido ou uma personalidade política pretender transformar o país, seja num Estado teocrático, seja num Estado ateu. Né? Repetindo, a laicidade, né, da democracia brasileira, a laicidade da república, eu gosto mais da palavra república do que democracia, porque muitas ditaduras se apresentam como democracia, né? Eu gosto mais da palavra república. Mas a laicidade da democracia brasileira é um princípio fundamental, né? É uma cláusula pétrea, entendendo-se laicidade não como ateísmo, laicidade como a liberdade para as diversas crenças. Se um determinado partido político ou um político apresentam como projeto de governo, projeto de poder, como carta partidária, estabelecer um Estado teocrático, né, ou um Estado ateu, que não deixa de ser um Estado teocrático às reversas, esse partido pode ser inviabilizado, né, e este político pode ser impugnado. Então, assim, atenta contra a laicidade do Estado ter no Congresso, na Assembleia, a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada espírita, a bancada esotérica, a bancada ateia, atenta? Não, não atenta. Atenta contra a laicidade, né? Um presidente decidir transformar o Brasil num Estado ateu, por exemplo, proibindo que as pessoas coloquem crucifixos, né, utilizem crucifixos, que as pessoas pendurem nas suas salas a imagem de Nossa Senhora,
ou coloquem uma imagem de Jesus, ou de um orixá, né, o que usem roupas, né, estampadas, por exemplo, com fotos de um orixá. Então, pode um presidente da República querer transformar o Brasil num Estado ateu? Não pode. Pode transformar num Estado teocrático? O que é um Estado teocrático aqui? É um Estado que eleja uma das várias vias religiosas que há. Então, o Brasil vai ser um Estado evangélico. O Brasil vai ser um Estado espírita. Vai ser um Estado católico. Isso não pode. Porque aí fere a laicidade, e ao ferir a laicidade, fere a liberdade religiosa. Para poder dar chance de alguém fazer pergunta, eu queria só fazer, não vai dar tempo de cobrir todos os itens, mas assim, um comentário, né, que eu abordo bastante no curso. Muitas vezes o gestor que demoniza a religiosidade, né, ele age contra a própria inteligência que deveria nortear um gestor. Porque a religiosidade é um freio na prática de atitudes que, de alguma maneira, prejudicam a sociedade, né? Então, existem várias pesquisas acadêmicas mostrando que a religiosidade é um freio, por exemplo, no uso e abuso de drogas. A religiosidade é um freio, por exemplo, na prática de crimes. Então, aquele gestor, né, que demoniza a religiosidade, ele está sendo pouco inteligente, porque ele está deixando de incentivar um freio que é eleito pelo próprio indivíduo, não pode ser imposto por ele, um freio natural para as más práticas, né, contra a preservação da própria sociedade. Não vou falar de Estado aqui, da própria sociedade. Então, esse é um ponto que a gente desenvolve muito no curso. E um outro ponto é de considerar mais graves, e é interessante que eu nunca falei sobre isso com a ministra Damares, e eu vi que foi uma proposta dela, até em virtude de ela ter sido vítima, né, de um religioso, quando menina, ela levantou a bandeira de que os religiosos, quando praticam crimes, devem ser punidos de maneira mais gravosa. E um dos capítulos da tese, uma das aulas, né, que eu ministro nesse curso, vai justamente nesse sentido, que quando você, como líder religioso, né, trai a confiança dos fiéis e pratica um crime contra esses mesmos fiéis, por exemplo, o estupro, né, das adolescentes ou dos adolescentes que fazem o catecismo, que participam do culto, esse crime, né, que não tem nada a ver com liberdade religiosa, por mais que se crie aí uma explicação mágica, esse crime tem que ser punido de maneira mais severa. Por quê? Porque se ferem dois bens jurídicos, né? No caso de um estupro, há o bem jurídico liberdade sexual ou dignidade sexual, se for uma pessoa menor de 14 anos, e a liberdade religiosa, né? Porque quando você deixa a sua criança numa atividade com o pastor, com o pai de santo, com o padre, né, você está deixando com alguém que é o representante de Deus na Terra. Então, quando esse alguém trai essa confiança, acaba, de alguma maneira, prejudicando a própria confiança em Deus. Eu sei que eu estou falando isso, é pesado, mas é o que eu penso. A pessoa vai ficar com a sua fé abalada. Então, o crime praticado pelo líder religioso, ele é mais grave, como a corrupção praticada pelo deputado que se apresenta como representante de uma religião, ela é mais grave, porque ele está traindo duas vezes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que dê para a gente falar. Ai, não dá. Eu ia falar de circuncisão feminina, não vai dar tempo, tem a ver com liberdade também, não vai dar tempo. Bom, esses são alguns dos pontos, né, que eu abordo nesse curso, que abordei na tese. Apesar de ter sido reprovada, é uma tese que eu amo muito, é um tema que eu aprecio muito, e entendo que é um tema muito carente de reflexão no nosso país, né, que ainda é um país que, pelo menos do ponto de vista daquelas pessoas mais cultas, mais detentoras de títulos acadêmicos, ainda é um país que deprecia os religiosos, e por parte dos formadores de opinião, essa discriminação é tida como normal, como natural, como justa,
né, como justa, como inerente ao que é certo, quando, na verdade, é apenas uma forma de totalitarismo de asfixiar, um dos poucos espaços que nós temos de escolha. Né? Muitas coisas nos são impostas quando a gente nasce. A religião é uma escolha, né? Uma escolha que nós renovamos ao longo da vida. Tanto é assim que todos os tratados internacionais falam direito a manter a própria religião ou mudar. Então, quando a pessoa elege uma religião e permanece nessa religião, ela faz uma escolha, não uma única vez, é uma escolha que se renova ao longo da vida. Então, você desrespeitar essa escolha, desmerecer essa escolha, diminuir a pessoa por essa escolha, é, a meu ver, a forma mais cruel de totalitarismo. Infelizmente, não vou, precisaria de mais umas 2 horas, mas eu agradeço a paciência, peço desculpas se o tema não era o que vocês estavam esperando, e espero a próxima. Se der para fazerem algumas perguntas, eu acho que seria legal poder responder. Tá todo mundo maravilhado com a palestra da senhora, todo mundo comentando, né? E já fica o convite, vamos marcar então agora mais 2 horas, outro dia, para a senhora continuar essa palestra, É que que eu falo realmente... demais. Não, não, imagina. Tá todo mundo maravilhado aqui no grupo, eu mesmo não tenho... Como eu já adiantei para a senhora, eu sou um grande fã da senhora, fica até sem jeito, assim, de Obrigada, falar. querido, muito obrigada. E não foi nenhuma pergunta, foi uma sugestão. As perguntas eu creio que já foram respondidas ao longo do que a senhora falou, mas uma sugestão da Isa, que é para o livro da senhora Religião e Direito Penal, que está na Amazon, ser disponibilizado em meios digitais, Kindle ou e-book, que não está lá, Nossa, só que está o legal, nunca físico. pensei nisso. Tá na Amazon, não sabia. Tá na Amazon. Ah, é? Eu sou ruim eu vou olhar isso aí. Eu vou olhar isso aí. Será que depende de mim? Eu vou olhar. Eu acho que sim. E aí Ah, estavam falando, pede para liberar para obrigada, Isa. e-book. Que boa ideia. Nunca pensei nisso. Eu vou olhar isso aí. Agradeço. Agradeço a sugestão. Tem uma pergunta aqui que é a do Felipe, ela é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ler. O Pavinato Diga. disse que vai entrar daqui a pouco. Ele está assim, ó, percebo que o núcleo do preconceito que as pessoas têm com religiosos na política, em especial contra os cristãos, se encontra na situação em que a fé religiosa se transmuta na política como uma justificativa de proposta antiliberal, de restrição de direitos fundamentais e ou individuais. Se a pauta pro aborto fica dividida entre liberais, a de descriminalização das drogas, por exemplo, não tem muita controvérsia. É claro que nada disso tem estrita relação com o ato professar uma fé específica, mas como a senhora vê essa aproximação entre fé e uma pauta política? Enfim, a pergunta vai no caminho de refletir como a fé religiosa pode ser o respaldo político para uma restrição de direitos. Então, esse que é o problema. Foi Felipe, né? Isso. Felipe, deixa eu te pontuar. É só para reflexão. Eu acho intrigante quando a gente coloca que, por exemplo, o liberal, né, ou aquele que abraça uma pauta liberal, defende a legalização do aborto. E eu vou explicar por quê. Ser liberal, né, é querer ter as suas ideias, é respeitar as ideias dos outros, ainda que muito diferentes, é querer viver a sua vida e respeitar a vida dos outros. Aquelas pessoas que defendem a legalização do aborto, elas, em regra, se apresentam como liberais porque elas estão respeitando, vamos dizer assim, a escolha daquela mulher. Porém, eu vejo como muito antiliberal, veja que eu não estou falando de religião, tá? Como antiliberal, deixar de olhar para o direito que aquele ser que está ali no ventre da mulher de nascer. Eu não estou nem falando de direito à vida, porque essa questão em torno de ser vida ou não ser vida, ela é muito controversa. Né? Quando é que começa? É na fecundação? É na anidação? É com 3 meses? É com 20 semanas? Então, eu não estou falando de vida, estou falando de direito a nascer. Todos nós temos. E um verdadeiro liberal, ele quer garantir que o outro tenha o primeiro direito, né, para poder exercer os demais, que é o direito a nascer.
Então, eu não vejo a pauta do aborto como uma pauta liberal. Ela me parece, ela é chamada de liberal, e aí um dos capítulos são os vários liberalismos, mas liberal de verdade é a gente querer garantir o outro na sua individualidade. Né? E quem defende a legalização do aborto só se preocupa com a mulher, não se preocupa com o bebê, que pode ser homem e pode ser mulher. Né? Até quando eu fui fazer a sustentação no Supremo Tribunal Federal, na AD, que foi proposta pelo PSOL para legalizar o aborto em todas as hipóteses, eu falei assim, vamos parar, né, de falar o feto, vamos falar a feta. Por quê? Porque a gente sempre coloca assim, o direito da mãe, da mulher, contra o feto, né? Feto é uma palavra masculina. Né? E a gente esquece que 50% desses seres humanos, né, em potencial, são mulheres. Então, quando eu, né, defendo a não modificação da nossa legislação, né, sou favorável à legislação vigente, ela é muito ponderada, né, ela permite, ela tolera o aborto em certas circunstâncias, eu entendo que ela tem que ser mantida. Quando eu não quero que essas possibilidades de aborto sejam alargadas, eu estou trabalhando para que outras mulheres nasçam, entende? Então, assim, tome cuidado, né? Acho que todos nós temos que tomar com essas designações, liberal, né? Reacionário, liberal, conservador. É sempre importante a gente tentar, quando vai estabelecer um diálogo com essas terminologias, tentar entender o que o interlocutor compreende por esses termos. Né? Na pauta de drogas, uma outra ponderação. Como é que a gente pode falar em liberdade para usar uma substância que te tira a consciência? Então, assim, não, porque o liberal defende a legalização das drogas, né, sob a perspectiva de que cada um faz o que quer. Mas quem conhece droga, quem trabalha com essa pauta e já viu como uma pessoa drogada fica, né, não pode achar liberal querer que isso seja algo assim irrestrito. Por quê? Porque as substâncias, né, que são consideradas droga, mesmo as lícitas, elas tiram a consciência do indivíduo. E o liberalismo, por princípio, quer pessoas conscientes, quer pessoas capazes de tomarem suas decisões, de serem respeitadas nessas decisões, né? Então, assim, é só uma perspectiva. Eu me dou muito bem com os colegas da bancada evangélica na Assembleia, porque nós temos muitas pautas comuns, né? Mas eu sempre tento ajudar os colegas, né, que pretensão a minha, em não misturar, né, o que seja o respeito à vida, a proteção da vida, a liberdade da mente, com as questões estritamente religiosas, muito embora seja um direito deles. Né? Mas, assim, não confundir, por exemplo, essa liberdade do outro nascer com uma demonização da mulher que eventualmente praticou um aborto, não compreender aquela situação concreta, aquele sofrimento concreto, entendeu? Uma visão de ponderação, ela é mais difícil, mas é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da vida. Né? Então, por exemplo, eu me apresento como uma liberal, de valorização do indivíduo, né? Mas sou contra a legalização do aborto, a meu ver, como consequência dessa condição de liberal, sabe? Porque a outra pessoa tem direito a nascer, porque senão eu estou decidindo quem pode e quem não pode, entendeu? Todos nós só estamos aqui porque as nossas mães não decidiram por nós. Né? Então, eu acho que é muito mais profundo, né? É muito mais profunda essa temática, ou são mais profundas essas temáticas, do que a grande imprensa, os formadores de opinião, eles querem nos fazer crer. Agora, que cuidado nós temos que ter, por exemplo, com o eventual crescimento da bancada evangélica? Já estou dizendo aqui, eu me dou muito bem, eu sou quase bancada evangélica, de tanta identidade que eu tenho com eles. Mas que cuidado que nós temos que ter? Que não haja uma pretensão de impor a todos os brasileiros, né,
a condição de evangélicos, porque aí nós estaríamos diante de um Estado teocrático e não de um Estado laico. Não sei se eu respondi. Respondeu, Felipe, agradeceu e mandou um beijo para a senhora, disse também é muito fã da senhora. Obrigada, amigo. Então, professora, eu já deixo o convite aqui para o ano que vem. A gente tem um quadro no Libercracia que é o Prosa Tá? Livre, que é uma data que a gente faz mesmo pelo nome, Prosa Livre. Então, é o tempo que dá, o assunto que dá. Então, já fica o convite. Queria agradecer a Sim, Cíntia, do seu gabinete, né, que eu comi o sim, juízo imagina. dela para tentar a senhora. Agradecer a senhora novamente por ter aceitado o nosso convite. E, assim, é uma coisa que eu sempre quis dizer à senhora, que é Tá obrigado bom, por tudo que a obrigada, senhora Anjo. fez por a Muito gente lá em obrigada. Obrigada pelo 2016. carinho, pelo convite. Agora você tem meu contato direto. Eu acho que um tema legal para vocês debaterem, não hoje, mas ao longo aí desses próximos dias, é a liberdade do indivíduo diante da vacina, né, a segurança da vacina. A gente está em meio a um case. Esse tema da vacina pode não parecer, mas ele poderia render uma série de teses nas faculdades de direito, nas faculdades de saúde pública, sabe? Porque, assim, é um tema tão rico, né, em todos os aspectos, e nós não estamos debatendo a contento, né? Acabamos aí nos filiando ao político A, ao político B, a corrente A, a corrente B, e o tema tem muitas nuances, né? Então, fica aí a ideia para o Libercracia, quem sabe, fazer um debate em torno de liberdade e vacinas. Tá bom? Fica com Deus, meu anjo. Bom encontro para vocês. Obrigada por Obrigado, disponibilizar o amém. horário e até a próxima. Bom final de Até a semana. próxima. Beijo. Tchau, Obrigado. Tchau.